Gente, vamos começar a aula, então, para a gente sair até 9h30. Então, eu pretendo terminar 9h29, para a gente sair um pouquinho mais cedo, tá? Então, a gente vai falar dos 3 artigos. 3 artigos diferentes dos 3 artigos do PSS. Quem fez o PSS ano passado, lembra que, se não me engano, tinha o 269 ou 249 aí, nesse rolo. Agora, para o concurso, eles pediram só 3 artigos. E aí que vem. Será que vai cair esses 3 artigos? Por quê? São curtos, são pequenos, mas se eu fosse apostar, vai sim ter uma questão sobre esses 3 artigos. Então a gente vai separar a aula em falar um pouquinho do vocês escutaram o podcast? Então vocês viram lá que eu falo um pouquinho daquele código do menor, né? Que, poxa, isso porque ele já tinha sido melhorado. E tinha outro ainda, que... olha, só fracasso ali para as crianças do Brasil. Só pra punir, né? E as pessoas um pouquinho mais velhas, que não é o meu caso, vão se lembrar que lá na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, já tinha, quando surgiu Criança Esperança, quando começou aquele movimento, quando começa também o ECA a entrar em vigor, começa a ter Azaleia, Fundação Azaleia, que já era um movimento social de mudança. Por que eu estou falando isso antes da aula? Eu quero que vocês entendam uma coisa assim, quando vocês estiverem fazendo a prova, vocês precisam ter um refinamento da reflexão, que vai além do texto que vocês estão lendo. Vocês têm que lembrar 2 coisas. Lei não tem opinião. Então, assim, não é a minha opinião política, não é o lado que eu sou, não é o que eu quero, não é o que eu acredito como certo. A lei, ela está ali e é ela que é posta como aquilo que a sociedade defende. Tanto que, quando a gente vai olhar em história, a gente vai ver, tem o Código do Menor lá. Inclusive, tomando a criança como uma coisa que nem é. Nem gente é. Que hoje a gente fala isso um pouco na brincadeira, mas quando a gente vira professor, gente, como tem vontade, né? E quando a gente olha pra gente, talvez seja esse o principal fator pra gente lembrar como a gente tinha opinião, como a gente tinha vontade, como a gente tinha imaginação. Quantos anos você tem? 35. Novinha. Quantos anos você tem? Tamo no rumo, gente, tamo aí. Lembra quando a gente era criança, que a gente assistia She-Ra? Tô bem, porque eu vou fazer ou She-Ra, ou assistir os desenhos da nossa infância, e a gente ficava imaginando, a gente defendendo o planeta das injustiças, porque nós éramos super-heróis ou super-heroínas. Não era isso. O que a gente tentava identificar o que era certo, o que era errado. Então a gente já era gente. Então algumas coisas são mesmo antes das leis organizarem como funciona. E vocês têm que tentar fazer esse movimento. Leitura de mundo. Muito do que a gente acaba errando nas provas é falta de leitura de mundo. E as leis, isso inclui o ECA, vocês vão perceber que a gente vai tratar de leitura de mundo. Tá? Então vamos fazer o artigo 56 e o 245, vocês vão perceber que tem umas coisas em comum. Então quando o professor ele comete um crime de violência, eu até ia trazer um vídeo aqui, mas a gente ia ter um problema de logística. Quando ele comete um crime de violência, pelo menos 2 artigos ele descumpriu. Então você vê que quando o Estado fala assim, toma aqui esses artigos, se precisar responsabilizar vocês, a gente está pronto para isso. Então fiquem tranquilas, é isso que eles estão dizendo também. Isso, então a gente também tem que fazer algumas leituras, para o bem e para o mal. Tem uma imensa maioria de professor bom, gente. Tô mentindo? Não. Mas tem uma minoria barulhenta que queima a cara também. Então, às vezes, a gente tem que fazer também essa leitura, de olhar os 2 lados. Então, não é ruim que exista essa pressão para a gente entender, o adolescente é gente. E eu acho que, estando a prova sendo produzida nesse período, nesse momento, muito da atualidade pode cair.
Tem uma pesquisa, falei na aula passada, né, já falei em outras aulas, tem uma pesquisa da Unicamp que de agosto para cá, todo o mês teve pelo menos um caso de violência mais séria na escola em todo o Brasil, coisa que nunca tinha acontecido até então. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Fiquem à vontade. Bom, então a gente vai literalmente começar a aula, agora chega, tá só esperando vocês. Não é que eu dei uma introdução enorme aqui, falei, dei umas dicas, dei. Do artigo 56. Esse artigo, ele está falando, resumindo, de tudo que a gente já sabe. Então, assim, percebeu alguma coisa de errado com as crianças? Tem que avisar os dirigentes. Quem que são os dirigentes? Diretor, top, coordenação, que são as pessoas responsáveis. Tanto que tem muito estado, tem muito lugar que o concurso é específico para diretor e coordenador. Tem muito lugar que é assim. Aqui no Paraná, em geral, é eletivo esses cargos, sendo o coordenador pedagógico concurso para professor pedagogo. Tá? Mas a direção ela é eletiva. Para você ser diretor, você tem que comprovar que você tem boa índole, moralidade, você tem que provar que você tem o nome limpo, porque usa um monte de coisa no seu nome. Gente, pode dar muito ruim ser diretor. É um perigo. Eu não entendo quem é diretor. Eu não entendo. Eu já trabalhei, sendo uma pessoa que já trabalhou como professora, como coordenadora, e na ausência da diretora eu até assumo o papel, rapidamente. A diretora é a Michelle, da minha escola. Nem pagando, não sei quem me perguntou, você vai concorrer para diretora? Nem se pagar o quíntuplo. O sextuplo talvez eu pense. Mas muito difícil. Então, artigo 56. Aos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Gente, para cair essa última parte aí é facinho, tá? E elevados níveis de repetência. Se eu fosse apostar, escuta aí. Se eu fosse apostar, qual artigo vai cair, qual que eu apostaria? Gente, ele é o que mais... Pode ser que caia outro? Pode. Pode ser que caia misturado? Pode, gente. Mas qual que mais cai em concurso? Com força, porque fala diretamente para a escola. Ok, quem que é responsável em fazer a denúncia? Em fazer... A denúncia não. Em fazer o informe para o Conselho Tutelar? Quem? Diretor? Isso fala, gente, é bom porque são várias maneiras de aprender. Exatamente. Quem é o responsável por fazer é o diretor. Pergunta. Quando o diretor toma posse, ele é deusificado na posição de diretor? Aí ele vira um ser onisciente, onipotente, principalmente onipresente? Não. Então, ok. Ele tem que fazer, ele é o responsável. Mas ele é o mágico, belo e bonito que dá conta de tudo? Não, gente, não é. Então não adianta achar que o diretor vai descobrir magicamente que deu ruim. Ih, deu ruim. Não vai. Quem vai ter que avisar o diretor? Professor. Então o que o professor tem que ter que é pessoal e intransferível? Um registro de sala. É um caderno, mas é um caderno que é um registro. Gente, documento não é só documento de papel timbrado reconhecido em 3 vias no cartório com testemunha. Tudo é documento. Na aula dessa semana, teve uma aula de planejamento que eu falei sobre a burocratização. A burocratização veio para organizar. Isso vale para sistematizar, para tornar as coisas funcionais. Agora, uma carta é um documento? Gente, sim, uma carta é um documento. Um e-mail é um documento? Se é um documento, vocês vão ter legalmente, é um documento que pode ser, assim, fraudado? Sim, pode ser questionado, tem que verificar. Sim, mas todos tentam, os timbrados.
Só que ainda assim, é como a gente se comunica. Print de WhatsApp. Ninguém faz. Gente, print, olha lá. Ninguém manda para os amigos um printzinho de WhatsApp. É documento? Nem que seja para fofoca. Então lembra, todo registro é documento. Ou seja, o professor ele registra no caderno dele algumas coisas e avisa a direção. Se a direção não fizer nada, não foi por omissão do professor. Foi por omissão da direção e da coordenação. Tem isso na escola? No Paraná, não. Só nos outros estados. Ah, não, tem que ter. Não, foi mais ironia da minha parte. Gente, tem que ter. Em escola particular, tem essas 3 coisas: maus tratos, reiteração de faltas e evasão, e elevados níveis de repetência? Elevados níveis de repetência, nem tanto. Mas tem criança que falta bastante? Gente, eu dei aula num renomado colégio aqui da cidade. Tinha o flash, que ele passava pela escola como um flash, ninguém via. Então, tem maus tratos envolvendo? Tem, a gente pode até fazer vistas grossas, mas tem. E isso é um problemão se não denunciado. Porque o primeiro lugar que vão perguntar quando acontece alguma coisa é onde? Ah, a escola é muito cobrada. Gente, qual é o segundo lugar, fora da casa da criança, que tem um adulto responsável por ela? Professora, você acha que eles cobrariam, por exemplo, uma interpretação do maus tratos? Porque o maus tratos a gente entende só como, bateu, chegou com roxo lá, mas se a criança está negligenciada... Ai, eu posso guardar a sua questão maravilhosa para daqui a pouquinho? Obrigada, porque a gente vai tratar exatamente dos 3 tipos de violência que existem, tá? Deixa eu só... Então, vamos lá. Quem que é responsável por essa que a gente está falando aí? Os dirigentes, então, os gestores, diretor, coordenador. Ai, maravilhoso que já deu para desenrolar essa aula, né? Que eu estava ainda... Depois, professores e servidores. Eles vão fazer o registro e avisar o conselho? Não, eles vão avisar o diretor, o dirigente, o coordenador e vão registrar no caderno. Eu registrei aqui que eu falei com o diretor tal dia. Inclusive, a conversa com o diretor tem que ser registrada no seu caderno pessoal, tá? Sociedade civil. O que é sociedade civil, gente? Fecha o portão da escola, a gente... Não. Também... Abre o portão da escola, é aquela vizinha que vai contar que a criança apanhou. Aí você vai registrar. E aí você vai ver outros pontos, porque pode ser só fofoca de corredor. Gente, tem muita fofoca na escola. Eu não sei como é que tá a escola particular, porque eu nunca fiquei no portão. Mas na escola pública... Gente, eu até li o veneno aqui, ó. Porque tem muitos... Nossa Senhora, eles brigam entre eles no bairro, assim. E eu dou aula na periferia, então eles brigam, se matam, assim, e saem fofocando. É delícia. Errado. Então, a sociedade civil é todo mundo. Se você tem alguém que chega na escola e fala a criança está sendo maltratada e você não faz o registro, não é que você vai acreditar, todo mundo fala a verdade no mundo, assim. Não é isso. Mas você vai registrar e ficar atenta. Ok? Maus tratos envolvendo seu aluno. O que é esses maus tratos? Envolve marca no corpo da criança. Marca, isso é uma coisa óbvia, você está vendo. Relatos de violência, aí violência... Gente, violência a gente vai ficar num limbinho, tá? Você vê que eu nem defini aqui, que a gente vai conversar. Demonstração de haver falta de alimento em casa. Gente, não ter o que comer é uma violência. Material, mas é uma violência. Vou contar uma história hoje aqui também. Medos e condutas desproporcionais. Quem nunca esteve em sala de aula, não importa, até no ensino médio, que aí você transcende o fundamental ali, né? Quem nunca esteve na sala de aula e a reação do aluno, tanto em termos de agressividade, de medo, de timidez, de medo de falar numa apresentação é desproporcional. Não é?
é um alerta muito grande. E aí a gente está falando de uma estrutura psicológica também. Portanto, tudo isso é... E aí tá aí, ó. E tudo isso é sinal de violência. E aí a gente vai ter... Achei que ia ficar maior. Violência física. O que é violência física? Segurar o braço da criança para ela não cair do escorregador. Não. Vai fazer marca? Às vezes faz no desespero, faz. O pai pode fazer uma marca dessa. Criança está pulando na cama, vai cair, ele... Gente, quem... Eu já me sinto culpada, professora, esse roxo aí. Esse tipo de coisa é violência física? A criança derrubou o leite no chão, a mãe cata pelos cabelos e vai pegar o pano e limpar. É violência física? É violência física. A mãe pega a menininha novinha conversando com os meninos no portão, vai lá e sai estapeando ela na rua. Quantas violências são? É violência. Você vai ver no físico da criança, do adolescente? Sim. O pai chega bêbado e mete o cacete no moleque em casa. É violência física? É. Só que não é só de violência física que os maus tratos se fazem. A violência física ela é mais fácil e mais simples de lidar. Quem já conheceu alguém, isso acontece muito com mulher, que tem uma dependência emocional com o marido, e no caso da criança, uma dependência emocional com os pais, e uma dependência física, vocês vão descobrir que o sofrimento físico, apanhar, é mais fácil de resolver do que esse segundo sofrimento aqui. Do que esse terceiro também. Do que esse segundo aqui, que é a violência material. Às vezes o pai e a mãe não levanta a mão para bater nessa criança. Mas tem condições de dar uma organização mínima de bens materiais. Eu não estou falando de celular, não estou falando de videogame, não estou falando disso. Estou falando de dignidade humana. Roupas adequadas, roupas limpas, cama limpa, quarto arrumado, nem que seja para orientar esse adolescente, esse jovem, essa criança para limpar esse quarto. E eles não fazem. Isso é violência material. Quem conhece, certeza que ninguém vai saber disso. Famílias que têm condição material, escola pública ou privada, e a criança nunca tem o mínimo de material para fazer as coisas. Isso é violência material. Isso é violência econômica, porque a gente lembra muito da mulher. A mulher que depende do marido sofre muito essa violência econômica, se diz muito sobre isso, mas a gente esquece da criança e do adolescente que sofre essa violência. Então, violência não é só a violência física, e aí a gente vai falar de violência material ou violência econômica. No caso da criança, ela é muito mais ampla do que no caso do adulto, porque uma mulher ainda pode recorrer a uma amiga, pode recorrer a um parente. Quando você tem mulheres resgatadas de abuso, mesmo que o homem não bata, abuso é abuso, tá? Quando você tem uma mulher resgatada de abuso, normalmente ela vai para a casa de um parente. Quando a criança é resgatada de abuso, ela vai para a casa de um parente próximo a quem abusou dela. Então é normal. A criança apanhou, sofreu abuso, não tinha o que comer. O conselho tira, vai para o juizado decreta, dá a guarda para a avó, para a mãe da mãe. A mãe da mãe que não cuidou do filho, que mora no mesmo quintal. Temos um problema muito grande de ordem aí, e de lógica. A criança está muito mais vulnerável do que o adulto, mas eu não estou falando que o sofrimento do adulto também não é. Mas vocês entenderam essa violência material aqui? E a violência emocional. Mesma coisa. Nós, mulheres, talvez entendamos isso melhor, porque em algum momento a gente já teve um amigo, um namorado, um pai, um vô, um tio, que é extremamente complicado com as nossas relações, não é?
Ai, que feia. Uma amiga, até mulher também. Ai, que cabelo desgrenhado. Não passou batom hoje, vai dar aula sem batom? Ai, uma professora não anda de tênis. Isso de leve, isso pra gente adulta, a gente agora, depois da maturidade, a gente leva de boa. Mas uma adolescente, lóbulo frontal ainda termina aquele encerramento longo que só se dá aos 25 anos, porque ele tem um encerramento ali de maturidade no 7, depois lá nos 25 anos ele fica forte. Essa violência moral é só isso? Ai, menina, pode ir pra rua assim mesmo, ninguém vai olhar pra você, não. Ai, que menino magrelo, ai, credo. Não é. Isso eu tô começando de leve. Isso eu tô começando de leve. Não presta pra nada. Olha que monte de bosta esse moleque. Olha que menino inútil. Vou ter que refazer todo esse serviço que você fez aqui, porque você não presta pra nada. Fica em casa o dia inteiro e não faz nada. Não é assim? Quantas meninas lá na escola chegam e relatam que a mãe não gosta delas ou que o pai não gosta dela? Por quê? Porque eu limpei a casa e ele não gostou do jeito que eu fiz. Porque a minha comida não estava gostosa. Vamos piorando isso? O assédio emocional e moral com relação à vida, você nasceu só para me atrapalhar. Isso desde criança. Então, a violência moral, ela é aquela mais difícil de se curar. E é mais difícil da gente avisar o conselho também, não é? E é que dá mais trabalho social. Ou vocês acham, e pelo amor de Deus, isso aqui pode me cancelar para sempre? Mas eu vou fazer essa pergunta para vocês. Até o momento que aquele homem, que ele já era um homem, já era adulto, até o momento que ele se tornou um assassino, lá em Blumenau, o resultado dele se tornar... social, não estou falando da família só não. Social dele, para ele se tornar um assassino, foi um resultado de violência ou não? Talvez não física. Talvez não material. Mas um resultado, possivelmente, pode ser que não, pode ser que ele seja um doido mesmo, psicopata, um resultado de uma violência emocional. Que existem pessoas melhores e pessoas piores. Existem pessoas que podem matar e pessoas que têm que morrer. Então, até o momento que ele decide se tornar um assassino, ele está na situação de alguém que não foi cuidado de uma violência. Menino de 13 anos que matou a professora a facadas. Até o momento que ele coloca a faca nas costas da professora, porque ele pode não ser um psicopata, gente. A gente tem que caminhar e olhar para os nossos alunos desde pequenininho e olhar para isso, para entender. Ele pode não ser, ele não sendo um psicopata e cometendo tais atos, gente, ele era uma vítima do próprio preconceito. E em resposta disso, ele responde violentamente. Só que ele deixa de ser vítima para ser assassino. Não é que para ser livre. Ele não faz um movimento que a maioria das pessoas faz, que é deixar de ser vítima da violência e passa a buscar a liberdade. O que ele faz? Ele deixa de ser vítima da violência para ser perpetuador. Ih, não vai sair. Para ser aquele que comete a violência. Então ele passa do lado da vítima para o lado do agressor. É o fetiche pelo opressor. Então eu não quero fugir disso, eu quero continuar. Então a violência emocional, ela é extremamente complicada porque ela é extremamente difícil de tratar, difícil de denunciar e difícil de comprovar. Quando uma mulher, por exemplo, criança, então, não preciso nem falar de dificuldade. Quando uma mulher denuncia um crime, se ele já caducou um crime sexual ou um crime qualquer, ela pode ser processada por calúnia e difamação. Não é complicadíssimo isso? Porque tem gente que calunia e difama, tem gente que faz isso, tá?
entende que, ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter o direito de se defender. Por outro lado, se ela está tão vitimizada pelo abuso, pela situação, a criança está tão vitimizada pelo abuso, pela situação, se ela não faz em tempo, se isso passa, ela continua, se ela começa um abuso aos 8 anos e sofre o abuso até os 20 anos, em 15 anos, se ela não denunciar até os 35, que é os períodos, o que acontece? Caduca. A pessoa que fez já não é mais um criminoso. Continua sendo, mas a lei já não cumpre, porque ela não foi dito. Entende a problemática do abuso emocional? E muito difícil provar, gente. Mas o que mais vocês veem na escola é que tipo de abuso? É emocional. Não é nem o material mais. Tem. E vocês têm que tomar cuidado na prova para não misturar o abuso material com vulnerabilidade social. Porque tem gente que não tem o que mandar para a escola, que não tem material, não tem dinheiro. Tem muita gente em estado de vulnerabilidade, em todas as escolas. Mas tem gente, aquele que tem condição e não faz o mínimo para o filho, inclusive na escola, aí é... No inverno, lá na UBS, a gente recolhe algumas coisas e deixa lá. Uhum. Porque as crianças, não é só criança pobrezinha, porque eles recebem doações também, né? Uhum. A criança vai com camiseta e tá muito frio. E é da classe média, né? Você tem uma blusa, você coloca lá na criança, mas a mãe tá agasalhada, a mãe tá ok. Sabe? Exato isso aí. O adolescente ele não está pronto neurologicamente também. Só que ele já está achando que está, porque ele já está fervendo, inteligente. E os dois, aí você vê um adolescente de blusa, o contrário. O adolescente de blusa no verão. Ela ficou de blusa tanto tempo que ela estava grávida de 35 semanas. Meu E ela Deus! chegou lá para fazer, a mãe dela falou assim, vem fazer o pré-natal. A mãe não sabia que ela estava grávida. Ela estava usando a blusa, ela foi escondendo. Como que uma Ela não mãe... queria contar. Eu sou contra. Deixa eu só olhar para ver. Eu sou contra essa nova moda que estão lançando aí. Abra as gavetas dos seus filhos. Mexa, eu sou contra, assim, não discuto com quem é a favor também, não vale a pena. Por quê? É uma linha muito tênue entre você invadir a individualidade do adolescente e você estar cuidando dele. Muito sensível, porque ele já é gente. E se eu chegar na sua casa, se eu sou a mãe, quem tem mãe viva aqui ainda? Se a minha mãe chegar na minha casa e abrir minhas gavetas, olhar meu computador para ver as coisas que eu faço, eu vou ficar muito brava. E vocês? Olha minhas conversas de WhatsApp. Porque, e o adolescente vai estar falando, quem tem filho adolescente, ele vai estar falando mal de vocês, gente. Faz parte do processo da adolescência. Minha sobrinha, eu contratei ela para fazer algumas coisas. Ela posta as questões lá para o simulado. Então, sexta-feira eu vou postar simulado. Ela que posta as questões para mim. Eu reviso e ela posta, eu pago para ela. Certeza que ela fala mal de mim e reclama. Tá tudo bem. É uma necessidade fisiológica que a gente tem. Começa com eles. Faz com o chefe. E assim sucessivamente, mas não é que ela me odeia. Não é. Não é que o filho é do mal. Então é muito tênue essa linha. Uma mãe passar 35 semanas sem olhar para a filha, porque olhar para a filha, ela sair do banheiro, é ajudar a escolher roupa, você não precisa mexer na gaveta do adolescente. Você pode comprar uma roupa nova para ele, colocar na cama e falar assim, vamos guardar? Como é que tá? Posso te ajudar a arrumar o guarda-roupa? Você precisa fuçar nas gavetas? Como é que tá o seu material de escola? Vamos ver se você precisa de alguma coisa, quer uma coisa nova? Ah, não estou podendo comprar, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para trocar. Tem outras maneiras menos invasivas. Então, a violência começa na nossa cultura também. Aí o que acontece? Ela tinha tanto medo de mostrar a vida. 35 semanas. Eu queria fazer ela para nascer e daí esconder. Ela tinha namorado. Não pensa. Ela sabia. Quantos anos ela tinha? 17. Gente, o adolescente,
e aí o ECA vai trazer muito do adolescente, ele é impulsivo, ele não tem consciência de futuro. Quem tem filho adolescente, por mais que eles queiram fazer faculdade, arranjar um emprego e ser rico aos 30 anos, porque 30 é a idade do sucesso, quem já assistiu de repente 30 sabe disso, eles querem tudo isso, mas eles não têm muita noção de quanto agora impacta o futuro. O chocolate de hoje é a Anca de amanhã, eles não têm noção. Eu não tinha. Não, você orienta, é a mesma coisa de você fazer um movimento contrário. Ao invés de ser um movimento violento, um movimento de diálogo para conseguir ajudar ele. Ao invés de falar assim, você viu que absurdo que aconteceu na escola, blá, 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 que molecada horrível. Porque se a criança aprendeu até aquela atenção, ela vai assim, nossa, será que minha mãe vai me olhar se eu fizer isso? Assista um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin. Em vários aspectos, tem muita coisa para se tratar ali. Será que pelo menos na cadeia minha mãe vai me ver? E aí vocês fazem a seguinte análise. Se a mãe fala, se acontece um absurdo desse lá em Blumenau, e o filho chega lá em São Paulo, e o filho chega em casa e ela fala, eu te amo, graças a Deus você está em casa. É outra linguagem. É outra abordagem. Vamos ver se você não está fazendo nada errado. Não, você não vai ser um desses. É outra abordagem. Então, quando a gente está falando dessa violência emocional, permeia como a gente reage com as crianças e como a gente expressa a violência moral que a gente sofreu quando a gente era criança. Porque, gente, os nossos pais são de outra geração. Os nossos avós são de outra geração. Eles já tinham aprendido muita coisa, gente. A gente não pode reclamar muito, porque eles já tinham melhorado muito. A gente já não precisava ficar carpindo a terra o dia inteiro. Talvez meio período, porque outro período a gente tinha que ir para a escola. Mas eles não eram, assim como nós não seremos pais e mães, e tios e tias e avós perfeitos. A próxima geração vai descobrir outros erros que a gente cometeu. Ou erros tentando acertar, e aí vai. Agora, a gente não precisa reproduzir a falha do outro. A gente pode amar os nossos pais sabendo que eles falharam com a gente. São crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer? A mesma coisa que seus pais. Mas você não precisa cometer os mesmos erros que eles. Meu pai fez isso comigo. Tô bem, eu não morri. Ó, sou um adulto saudável. Não é? Com um monte de trauma aí, gente. Com um monte de trauma aí para tratar. Entenderam pelo menos esses 3 tipos de violência? Essa violência material a gente pode chamar também de violência econômica, e essa violência emocional que está aí a gente pode chamar também de violência moral. Tá bom? Marcas muito mais profundas na nossa estrutura. Bom, e aí vocês vão... Ué? Então aí a gente tem a segunda parte do artigo 56, é o que a gente mais vai tratar na aula de hoje, tá? Porque é o mais importante. Reiteração das faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Gente, esse esgotados os recursos escolares significa, faz tudo o que der para fazer, se possível, não enche o saco do Conselho Tutelar, que eles estão mais preocupados com a violência. Que não tenha conselheiros me ouvindo. Gente, eles... E assim, eu já ouvi uma coisa há muitos anos atrás, não é atual, esse não é atual, os atuais eu falo que é atual. Uma vez eu falei assim, tanta coisa importante para eu fazer, eu não vou atrás de aluno que está faltando na escola. Normalmente tem, mas proporcionalmente uma proporção bem alta, então... As faltas injustificadas e evasão escolar é uma coisa séria. Nesse caso, tinha, toda vez que a criança apanhava, e era criança de educação infantil, de creche. Toda vez que a criança apanhava, ela ficava uma semana sem ir até diminuir.
Registro no sistema presença. Então, você tem que fazer os registros. E aí, o sistema presença eu coloquei aí, porque vale para qualquer sistema presença do mundo inteiro. Cada sistema presença é CO, SGI, SGI. E não importa, assim, qual o nome. Então, é sistema presença. Vai lá no sistema presença e marca. Por quê? O sistema presença é uma maneira de você se comunicar também com gestores, com a direção da escola, para eles poderem saber. Mas também você tem que avisar, gente. Como eu disse, não existe a posse divina da direção ali no dia que você tem uma matrícula de diretor. O que existe é um professor que avisa. E se o diretor não for informado, ele não é responsabilizado. Tá? É mais fácil responsabilizar o professor por não ter informado do que o diretor nesses casos. Por isso que é importante também registrar. Tem um caderninho, gente? Caderninho. Caderninho legal, não precisa nem estar muito bonito. Os meus sempre são um caos. Mas tem data, pelo menos, no começo da folha. Atenção e revisão no sistema presença. Gente, não deixa atrasar esse inferno do sistema presença. Porque alguém vai encher o saco de você. Quem que vai fazer pedagogia mesmo aqui? Elas vão encher o saco de vocês das outras áreas, gente. Vão com força. Não vão? Ah lá, cara. Vai, tomara que você passe em português para alguém te encher o saco. Cadê? Cadê? O sistema tá faltando. Tem que lançar no SEIRI. Não, eu não assumi o estado, gente. Eu passei. Acho que eu passei em terceiro lugar no concurso, eu não fui assumir, porque eu terminava o mestrado, eu assumia. Não vou me prestar não, gente. Hã? Não. Quero outra coisa para minha vida. Eu tenho um pinga, mas não seca. Gente, isso é vida. Tem um pinga, mas não seca, um concurso público que pode estar pagando bem, pode estar pagando mal, tá ali. Na pandemia a gente viu como foi bom. Tá ali. Mas agora eu escrevo, estou fazendo doutorado, talvez eu preste o EL, assim, que aí é para outras coisas, para largar o pinga aqui para pegar o pinga lá. Viver outras coisas, um conselho de vida para você também que está assistindo. Façam coisas boas da vida de vocês. Só trabalhar não é viver. E olha que eu estou de parabéns por tanto que eu trabalho. Tá? Então, buscar os responsáveis e verificar o que está acontecendo. Quem faz isso? Coordenação pedagógica, não é responsabilidade do professor, mas o professor... Ai, vocês podem se vingar da coordenadora. Tá? Eu sou coordenadora do município, então eu posso falar isso, porque os professores se vingam de mim todos os dias. Todo dia. Aline, se você estiver me ouvindo... cobrem os coordenadores. Já chamou a mãe do fulano? Já falou com ela? Já fez isso? É importante a nota que vocês falaram. Pode parecer bobagem. Tem muita gente, a maioria dos professores é bom professor, se preocupa. A maioria dos coordenadores é bom, coordenador se preocupa. Mas tem uma minoria que está ali só pela fama e pelo dinheiro, que é completamente incompreensível. Não tem? E que vai jogar no colo de vocês. Não é? Então, anotem, registrem. Eu não, falei com ela tal dia, depois falei tal dia, depois eu perguntei tal dia. Informar as autoridades cabíveis. Então, depois que esgotou tudo, depois que você informa. Vai fazer alguma coisa? Aí não é mais com a escola. Como que se informa? Você manda uma mensagem, um e-mail, tem um documento pronto que o pedagogo, que o coordenador pedagógico faz, registra, não está vindo desde quando, número de faltas, motivos, alguma situação extra e manda para o conselho. SERP. E vou dar um conselho para você e para vocês. Gente, encaminha, se a coisa estiver muito séria, encaminha o e-mail para o Ministério Público. Só digitar no Google, tá lá. Tá? O Conselho Tutelar me ama.
Nossa, eles me amam muito. E aí, verificar o resultado desse trabalho das autoridades quando o aluno permanecer matriculado na mesma instituição. Fez tudo isso. Ele voltou a vir ou não? Não voltou? Ora, temos outro registro aqui? Ok? Manda isso de novo, e de novo, e de novo. Tá? Até alguma coisa acontecer. Elevados níveis de repetência. Gente, esse aí vocês vão me ajudar para falar, tá? Registro e acompanhamento das características formativas. 40 alunos na sala. Delícia! Tem que olhar indivíduo por indivíduo, não é? Aquele sabor do caos na sala de aula. É isso, gente. Sabe quando você trabalha na UPA, né? Na UBS. Na UBS. Sabe quando a UBS está cheia? É da dengue? Ai, que delícia. É isso a sala de aula. Todo dia. Não. Mas eu tenho uma amiga minha que ela adora. Ela fala assim, gente, eu não sei por que eles estão querendo... Ela foi para uma cívico-militar e teve 3 policiais que foram expulsos da cívico-militar, quase exonerados. Porque queriam voar no pescoço da molecada. E ela olhou assim, mas ele não fez nada tão grave. E aí, ela falou assim, mas a gente ia aprender a se controlar. O policial não está acostumado. A gente dá conta do caos. Eu sou... Não, você está bem. Não, porque a pessoa chega lá, daí, como eu falo, moça, eu tô fraqueza, tem que lembrar quem que é, que eu sei falando. Ó, aquele lá não estava bem, não. Aham. Eles acham que ele falou e passa o nome. As pessoas... A gente também, assim, a gente acha que a gente é o centro, que o mundo gira em nosso redor, somos o sol. Se eu esqueci, desmaiou, né? Aí as pessoas esquecem de avisar assim, eu tô passando mal de verdade. E quem tem dor, tem pressa. Quem é adolescente tem a mesma pressa de quem tem dor. Então, a gente tem que olhar essas características específicas, até para a gente continuar a dar continuidade de registro e análise de participação e presença. Às vezes, a criança querida, o adolescente querido, ai, amado, ele reprova por quê? Falta. Vai uma vez por semana na escola. E esse é o pior de todos que vai uma vez por semana na escola, porque ele tem um registro de presença por semana. Você sabe que ele está vivo. A cara de vocês é... E aí ele não reprova por falta, porque ele faz o mínimo ali, mas ele vai conseguir fazer as atividades a contento? Ele entrega as atividades no dia certo? O que chega no final do ano para vocês? Dá um jeito. Não conta para ninguém. Não é? Então, assim, aí você tem que analisar isso, e aí vem o dar um jeito aqui, só que não é isso, tá? Avaliar as possibilidades... Ah, não, calma. Avaliar as possibilidades de equiparação, idade e ano escolar. Não tem isso? Que tem que tentar equiparar? E tem vários, tem fluxo, tem recuperação. Antigamente, na nossa geração, era fluxo que chamava, não era? Ela conhece. Fluxo escolar. O moleque está com 15 anos, está com 18 anos no 6º ano. Vamos colocar ele no fluxo escolar. Aí ele pula para o terceirão. Em uma. É um pouco engraçado isso, gente. É um pouco engraçado isso. Só que agora eu entendo essa sacada. Porque agora o paradigma escolar não é mais ensinar, dar informação para as crianças. Porque se as crianças quiserem aprender sobre função, é só digitar no YouTube. Não é? Gente, eu sou danadinha. Eu fui fazer uma prova que eu precisava passar em matemática. Eu fui no YouTube. Aprendi tudo? Não, precisei de um professor particular. Mas toda aquela base que eu não lembrava, que eu sabia, mas não lembrava, tem lá. E está com acesso aos alunos. Essa aula que você está assistindo, minha filha, está no YouTube. Está no privado, então você só pode assistir na plataforma. Entendeu?
É só você comprar um curso lá, que você vai ter. Então, informação tem. Então, hoje tem lógica. Antigamente não tinha lógica nenhuma. Para quê? Equiparação de ano. E fora as crianças com dificuldade, que vão precisar de uma outra linguagem. Não vamos falar sobre isso, porque aí dá treta. E aí, se está repetindo muito, principalmente ali no Fundamental, ali no Fundamental 2, nos anos finais do Fundamental, não teve jeito, reprovou. Não teve coordenador pedagógico que convenceu o professor a passar aquele aluno. Porque tem isso também, né? Conselho Telar. E vamos para o último artigo, porque a gente vai fazer uma coisa bem legal depois do último artigo. Submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Quem viu aquela professora que apanhou do aluno há 2 semanas atrás, na mesma semana que aquela senhora faleceu, ali no Nilo Peçanha, conhecia a história. Conhecia a história porque eu conheço a galera de lá. Não sei se é verdade, se é tal qual me disseram. Essa criança, ele tem algum transtorno. Pode ser não sei se é uma psicose, se é um transtorno global de desenvolvimento, não sei dizer o que é. E a professora também perdeu a cabeça com ele. Ela ficou brava com ele. Eu não sei se ela sabia, não sei se ela foi informada, porque tem muita coisa que envolve ali. Então, foi uma coisa assim, que de repente aconteceu. Ela brigou com ele e ele devolveu. A depender do que o áudio mostrar, ela ainda pode ser processada. A depender do que for relatado, ela ainda pode ser processada. Gente, é muito difícil ser professor. E a gente tem que lembrar que o adolescente, ele dá muito trabalho, mas ele é um ser humano e merece respeito. Mesmo quando ele não é capaz de dar o respeito para você. Ele ainda não aprendeu, e você tem que olhar. Isso é uma campanha que eu faço para vocês. Campanha mesmo. Não é pessoal. O adolescente me xingou a minha mãe e as minhas gerações todas. Não é sobre você. Não é sobre a gente. É sobre o adolescente. Apesar do Paulo Freire escrever isso entre a década de 80 e a década de 90, eu não lembro exatamente o ano que ele escreveu essa exata frase, mas ele fala uma coisa, acho que ele começa na década de 70 e vai elaborando isso e retoma isso várias vezes. Que é um negócio que ele fala que é a justa raiva. Pô, mas o que é uma justa raiva? A criança está com fome, não tem o tênis que ela quer porque há uma cobrança social, a gente tem cobrança social. Não posso vir de pijama da aula, adoro pijama, mas eu posso vir de pijama da aula. Ontem eu estava dando aula e eu estava com um vestido branco, muito parecido com esse, só que ele é de manguinha. Depois eu olhei, teve uma hora que eu olhei e falei assim, meu Deus, é a noite, parece que eu tô de pijama. Cabelinho molhado, exato, cabelinho molhado esse vestido. E o que aconteceu? Eu tinha fechado a escola, então eu cheguei em casa às 7h30. Com o cabelo de quem correu atrás de criança, gente. Não dava para dar aula daquele jeito. E aí eu falei assim, vou colocar esse vestido aqui, porque só sobrou as roupas brancas no guarda-roupa, porque eu não lavei a roupa essa semana. Entenderam? Que assim, não é com vocês, eu nem queria dormir aquela hora. Mas deu errado. Não é que a gente consiga controlar todas as coisas, ou como as pessoas vão nos ver. É sobre como as coisas estão postas. O aluno tem uma justa raiva porque às vezes ele não consegue colocar a roupa que ele queria, mostrar aquilo que ele quer, ser entendido do jeito que ele quer. Às vezes parece que ele está de pijama dando aula. Não é? E aí o que acontece com isso? Paulo Freire vai chamar assim, essa indignação do estudante, que às vezes é direcionada para o professor, às vezes não, normalmente ela não é contra o professor. Ela é contra uma indignação de que ele queria aprender melhor. Ô, gente, ou além dele ser obrigado a ir para a escola, que é um lugar não tão legal. Você acha que ele não queria estar indo para uma escola tecnológica, com ar-condicionado? Você acha que ele não queria estar para uma escola que ele faz natação no meio da tarde de uma quinta-feira quente? Hein?
Você acha que não tem uma puta raiva de estar numa escola estadual, que o ventilador quebrou, que ele está sentindo o cheiro de CC dos amigos e os amigos o dele? Vai dizer que não é uma raiva justa dele. O problema é que ele é imaturo para identificar onde está a raiva. E aí, a gente leva para o pessoal e pode cometer o quê? Um crime. Esse artigo não está aí à toa para a prova. Ele está aí para dizer, professor, presta atenção. Se você fizer isso para o aluno, é crime. Então, antes de você entrar nesse estado para trabalhar, eu estou dizendo que eu estou ligado, que eu estou de olho. Vocês acham errado? Eu acho errado não ter nada para proteger a gente. Mas, O professor, ele não é treinado para se comportar numa sala. Porque, por exemplo, o professor, ele jamais pode chegar tão próximo a um aluno. Por exemplo, o aluno, ele já tem um laudo. Você vai chegar e quase grudar na cara dele e apontar o dedo para ele, pá. Isso não tem cabimento nem para um aluno laudado, nem para um adolescente. Então, se a gente se mantesse no nosso lugar, longe do aluno, com cautela, a gente mas tem que até- parar ele. mas é exato, porque o problema não é nosso. O problema da justa raiva do aluno não é do professor. E ninguém avisa o professor. Alguém avisou para vocês, quando ele xinga vocês, quando ele fala para mim assim, ó, só 4 olhos, olha, parece que anda igual um pato. Não é para reparar como é que eu ando. Gente, quando ele fala isso, ele não está falando de mim, porque é completamente irrelevante se eu ando igual um pato. É completamente irrelevante se eu uso óculos. Não é? Quer te afetar. Exato, aí a gente se afeta porque a gente acha que isso é importante. A gente acha que a gente tem que ter um nariz mais bonito, cabelo mais penteado. Mentira, gente! Vocês já se olharam no espelho 5h30 da tarde, depois de dar aula para o 6º ano? Não dá. Então, o professor precisa entender que essa raiva que o aluno sente, essa provocação que o adolescente traz para a gente, não é pessoal. Só assim ele não vai colocar o aluno em vexame. Tem um livro que chama Muito Longe de Casa, que conta a história da guerra que se passou, acho que em Guiné-Bissau, não é em Guiné-Bissau, num país do norte da África, eu não lembro exatamente Serra Leoa, em Serra Leoa. Tem um trecho que esse menino é resgatado, ele já é usuário de droga, porque ele vai lutar nessa guerra e para eles ficarem mais tempo acordados. Menino, 14 para 17 anos, isso aconteceu entre 14 e 17 anos desse menino. Eles dão cocaína, eles dão drogas para eles ficarem acordados dias e dias, passar 4, 5 dias acordados, para eles poderem lutar na guerra. Então ele chega, ele é resgatado pela Unicef e ONU, pelas duas instituições que têm um lugar lá, e tem a seguinte cena, isso é no meio do livro, então é um spoiler, mas é só para vocês lerem. Muito bom o livro, depois eu vou pedir, eu dei de presente para a Michelle, pedir para ela mandar a capa. E aí, num dado momento, ele vai pegar a comida e ele está tão... É uma mistura da fissura, da raiva, ele conta isso, porque ele já está ficando limpo nesse momento. Primeiro grande passo que ele dá, e ele retrocede, né? Ele dá um soco na cozinheira. O que a cozinheira tem a ver com isso? Ela é a pessoa que estava dando comida para ele. Ele sai, fica 2 dias fora ali da cantina, acho que até um pouco mais. Quando ele volta, a cozinheira ainda está com roxo no rosto. Não sei se é o nariz ou o olho, eu não lembro bem. Ela entrega a comida para ele e sorri. E ele fica um pouco estarrecido com essa cena e fala assim, por que você está sorrindo para mim? Ao que ela responde, porque não foi sua culpa. O nível de treinamento, e aí eu fui pesquisar sobre o treinamento de quem faz isso, até fiquei com vontade de ir. O nível de treinamento para quem atende essas crianças se ele te bater, não é ele te batendo. É a história que ele viveu naquilo que ele estava passando, que reflete em violência. Adivinha quem eles leram?
O processo educativo é baseado em Paulo Freire, porque ele vai colocar, ele lê muita psicologia, ele vai falar assim, o problema não é o professor, mas o professor também tem que entender que não é contra ele os problemas que acontecem. Ele só é a representação estatal, instrucional, ele é a representação logística, ele é quem representa o Estado, gente. Quando vocês passarem no concurso, quem que representa o Estado? Vocês. A raiva dele é contra quem? É contra a história dele. Ele reflete contra o professor. Difícil, né? Adoro esse livro, acho maravilhoso. E aí vem algumas coisas que a gente vai voltar rapidinho ali para vocês verem. Submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância, vexame ou a constrangimento. Detenção de 6 a 2 anos. Gente, não é uma questão, não vai pagar multa. Você vai ser preso. Qual que é a função do professor, então? Não achar que é pessoal. Não é pessoal. Mas a função do professor, em termos gerais, é orientar e mediar os processos de ensino e aprendizagem. Primeira função, a mais clara, todo mundo sabe. Mas é só isso? A gente é agente social, gente, a gente é mais do que isso. Se fosse só isso a nossa função, a gente teria que estar muito preocupado porque as máquinas dominariam a nossa função. Mas a nossa profissão dificilmente vai ser substituída, porque tem mais. Direciona o desenvolvimento de habilidades, competências e conhecimentos. Opa, já começou a ficar um pouco subjetivo. Talvez uma inteligência artificial ainda consiga fazer isso. Direcionar esse desenvolvimento, ainda que não se aprenda sem afeto. Se um dia a máquina substituir a gente nisso, vai ser um pepino o resultado disso. Provavelmente a humanidade acaba. Um problemão, né? Não vai dar nem para retomar a nossa profissão. Não vai. Não. Gente, façam isso. Pega a Siri, pega. Como que é o nome? Esse é pesadão. Nossa, não. Não é, não. Eu li, é tipo superficial. Não, ele é, mas você fala assim, eu quero um poema. É. Ele faz. Ele faz. É bizarrinho. Mas, ó, você pega assim, pega a Siri, pega a Alexa, pega quem for, Google, e pede para ler um poema. Lê um poema, para produzir um poema para você. Pede para ler, produza no chat GPT e depois pede para Alexa ler ou alguma coisa a máquina ler. Vai ver que quentinho que não dá no coração. Pode estar bonito, mas não é só isso. Aí começa a dar um problema aqui, que aí a gente tem uma responsabilidade diferenciada. Aproximar crianças e adolescentes de novas experiências, vivências e cultura. Ah, mas ele vai na igreja. Ok, no máximo uma vez por semana. Ah, mas ele vai na casa da avó. Ainda assim é um núcleo familiar, uma bolha. Hoje em dia a escola é o único lugar que tanto professores quanto alunos não estão dentro de uma bolha. É um monte de porco-espinho estourando a bolha um do outro. E o professor lá tentando, quase com uma roupa de apicultor, tentando dar um jeito. Então, a gente aproxima as crianças de novas culturas, a gente aproxima esse adolescente de outras perspectivas. Não é só ensinar que as pteridófitas têm uma reprodução assexuada? Hã? É as duas? Sexuada? Ah, é verdade, é a samambaia, não é? Sexuada e assexuada. Nossa, que bicho que é esse? É, a samambaia. Eu lembro das minhas aulas, gente. Eu fui uma aluna. Só lembro da planária. Eu adorava. Gente, uma vez eu catei uma planária. Olha que tipo de gente, que eu era uma péssima aluna, tá? Eu tirava notas baixérrimas. Mas, professora Elizabeth, você que me deu aula disso. Eu aprendi. Não, sobre as planárias. As pteridófitas eu lembrei que era a samambaia, que é aquela bolinha preta que tem atrás. Mas as planárias, uma vez eu estava correndo no lago, porque eu fui uma pessoa fitness um dia na vida.
E aí eu parei porque eu tinha lembrado que a professora falou que tinha pteridó, que tinha planária no Lago Igapó. Eu catei uma, é nojentérrima, é fedido. Eu levei para casa e eu cortei ela. Uma morreu, uma nasceu. Aí eu cortei a que nasceu, 2 cabeças. Aí ela morreu, aí eu parei com a experiência, porque eu fiquei com dó. Mas... E era uma péssima aluna. Eu dei aula de inglês muito tempo, eu reprovei em inglês. Passei por conselho. Mentira, nem foi por conselho, foi um negócio que teve, que era recuperação paralela nas férias. Eu já falava inglês, gente. Ou seja, a avaliação era muito somativa para mim. Eu não era uma aluna adequada à escola. Vai dizer que vocês não conhecem um monte. Então, por isso que para mim isso aqui... Hoje eu adoro dar aula disso, porque eu falo assim, vamos pensar fora da caixa. Porque se eu não tivesse a família que eu tinha de professor, eu estava muito ferrada na minha vida. Eu ia sair muita vida louca. Então, aproxima essas crianças de outras culturas. As amizades que elas fazem não são culturas diferentes? Então, se a gente deixa uma criança que já tem uma tendência de uma família racista, preconceituosa, só se enturmar com gente racista e preconceituosa, a escola está fazendo essa função? Não. A escola é um lugar muito possível de dar novas experiências e romper com discursos, com narrativas de ódio, com narrativas de violência. Então, essa função do professor, isso é tudo para falar sobre o artigo 32, desse vexame, de falar qual que é a função do professor. Não é colocar o aluno numa situação vexatória, é salvar o aluno dessa condição. Porque ser um assassino é muito vexatório. Ser um agressor é muito vexatório. Jogar uma bombinha no Bedulha à tarde para fazer barulho e criar o caos é vexatório. Mas a gente não pode culpar ninguém pelo vexame que a própria criança fez, que o adolescente fez, que eu chamo adolescente de criança. Por quê? Porque ele aprendeu que ele podia executar essa ideia de jirico. Falhamos, e assim, não estou falando só a escola, não. A família, a igreja, a escola, falhamos em ensinar essas novas culturas e novas percepções de mundo. Promove experiências sistematizadas das relações interpessoais, sociais e culturais para o aluno. Quando a gente ensina cultura africana, quando a gente ensina a cultura afro-brasileira, a gente está tratando disso para as crianças daqui do Brasil, que a nossa base também tem. Quem nunca usou uma miçanga aqui na vida? Quem nunca foi no Réveillon e pulou umas ondinhas? Quem nunca comeu farofa? Vocês sabem o que é? Eu não tenho religião de matriz africana e quando eu descobri isso eu achei maravilhoso. Vocês já ouviram falar que ficava frango assado, farofa e pinga nas encruzilhadas, certo? O que vocês ouviram falar que é isso? Pode falar, gente. Que era trabalho, que era uma macumba, que era uma coisa ruim. Que era uma coisa ruim. Historicamente no Brasil isso acontece para quando os pretos fugidos, ao encontrar a macumba, tivessem o que comer. Porque daí ninguém comia, achava que era macumba. Exatamente. Eita, nós, que eles eram muito mais espertos que nós. E aí o nosso preconceito faz o quê? Acha. Não é legal? Eles comiam de boa, gente. Quando eles vão oferecer, eu fiquei sabendo disso depois, eu fiquei sabendo disso num podcast, eu não sei se foi o Fábio Porchat, naquele Não Inviabilize, gente, Não Inviabilize é Vida. Que uma vez eles estavam fazendo um trabalho no dia 1º, a religião de base africana, não sei qual que era, e aí tinha a pessoa que conta a história, estava esperando lá e falou assim, cutucou alguém e falou assim, nossa, quanto champanhe bom, posso pegar?
Ela olhou assim, depois que a gente terminar a oferenda, você pega, tá? Depois que o santo sair. Pode pegar. E foi quando ela falou assim, pode pegar. Não sabia que podia pegar. Eles não. Mas depois que acaba o ritual, não tem nada. E aí a gente tem todo um preconceito. Ai, meu Deus, tem um espírito preso aqui nesse objeto. E eles dando comida para os escravos. A nossa ignorância faz com que a gente não tenha experiências interpessoais, sociais e culturais para os alunos. Agora eu vou contar uma marmotagem minha. Não me cancelem porque eu me arrependi. Eu tinha uma aluna que eu não lembro também se era Umbanda ou Candomblé. E ela colocava medo em todo mundo da sala, no 5º ano. E uma vez a filha da mãe, maravilhosa, hoje se eu encontrar ela, eu falo assim, nossa, eu mereci. Ela fala assim, professora. Eu morri de medo. Ela saiu rindo a semana inteira da minha cara. E eu olho assim, Jesus, sai, sangue de Jesus tem poder. Porque eu sou cristã, né, evangélica. Hoje eu não sou tão doida igual eu era. Mas o sangue de Jesus tem poder. E ela ri, falou, não, professor, tô só zoando a sua cara. Não conseguiu. O nosso preconceito impede que a gente tenha experiências sistematizadas de culturas, de sociedades e de pessoas diferentes. Então, a questão hoje que a nossa dificuldade, a questão da psicologia, do aluno precisar se medicar, precisar de psiquiatra, a nossa dificuldade de que o pai entenda isso. Eu acho que isso é uma das dificuldades maiores hoje na escola. O pai Sim. acha que ele precisa de vitamina, acha que ele precisa de tudo, menos de uma medicação, de um psiquiatra, de um psicólogo. Que às vezes nem precisa de medicação. Gente, às vezes a criança ou adolescente não precisa de medicação. Ele precisa de um fitoterápico e uma terapia. Às vezes ele precisa de um psiquiatra e de um terapeuta, de um psicólogo. Psicólogo, gente, cuidado com essa terapia meio paralela. Aí o pai fala assim, não é louco, não é louco. Aí impede o filho de ser feliz, porque não pode ir no psicólogo. Porque, gente, a maioria das pessoas precisam de psicólogo. Não é psiquiatra. É também psiquiatra, gente. Não estou dizendo que não é. Vai no psiquiatra, que a gente é professor. Mas, às vezes, só precisa conversar. Tá? Ai, olha só, o professor é um adulto confiável para além do núcleo familiar. Às vezes, o único que o estudante vai ter. Se o núcleo familiar é muito violento, é onde começa o problema, ele não tem outro lugar. Porque o núcleo familiar violento que vai na igreja, ele não deixa a igreja se meter. Não deixa? Deixa? E o pastor vai querer se meter? Às vezes até vai querer se meter. Às vezes o líder religioso ele é responsável. Mas às vezes ele não tem brecha. Ele é uma vez por semana, ele não enxerga. Às vezes aquele líder de célula, ele vai querer ajudar, mas não dá. Então, às vezes, o único adulto confiável é o professor. Por isso que a gente acha que a gente está sobrecarregado de trabalho. A gente não está. É que a função docente, ela é a função mais subjetiva que existe. Porque o psicólogo trata um, o psiquiatra trata um. Professor, até no CAPS, é 5, 10. É grupo, 15. Uma vez por semana cada grupo, pelo amor de Deus. E na escola é um grupo de 40 alunos, gente. Adolescente. Artigo 245, para encerrar, rapidinho. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde. Tem uma aqui de saúde, gente, por isso que eu estou falando isso. E de ensino fundamental para a escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança. Tem que avisar. E aqui você não vai preso se você não avisar, mas você tem uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
essa foi a aula de hoje, para vocês prestarem atenção, para vocês se instrumentalizarem e se organizarem. Agora a gente vai fazer uma matéria exclusiva aqui com o pessoal do presencial. Bons estudos, até a próxima. Vai ficar disponível o slide, façam a leitura e depois a proposta. Tchau, tchau.